Fala galera, tudo bem com vocês? Seguinte, a gente vai começar a primeira aula do canal hoje sobre propriedades físicas da matéria. Estão preparados? Vamos lá, ó. Propriedade física nada mais é do que uma característica que o material ele vai ter relacionado ao seu comportamento físico. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando ele estiver submetido a uma pressão ou temperatura, por exemplo, ele vai se comportar de uma maneira muito específica, muito característica. E esse comportamento específico, ele nos permite diferenciar um material do outro. Então, é muito comum a gente diferenciar, né, caracterizar materiais de acordo com suas propriedades físicas. Tá? A gente vai conhecer nessa aula 3 momentos específicos. As mudanças de estado físico, os pontos de fusão e ebulição e a densidade. Tá? Vamos começar pelo primeiro tópico. Mudanças de estado físico, tá? A gente tem que lembrar o seguinte, na Terra existem 3 estados físicos presentes naturalmente, o sólido, o líquido e o gasoso, tá? Nenhum outro estado físico pode existir na Terra em condições naturais, tá? Somente esses 3. E cada material pode existir nos 3 estados físicos, dependendo da sua temperatura ou pressão. Nessa aula a gente vai falar sobre as mudanças de estado físico causadas pelo aquecimento ou resfriamento, ou seja, pela variação da temperatura. Vamos considerar aqui a nossa substância mais comum, a padrão, que seria a água, tá? Ela pode estar tanto no estado sólido, na forma de gelo, quanto líquida, quanto gasosa, que é o nosso vapor. O que acontece é o seguinte, imaginando um cubinho de gelo, toda vez que ele for aquecido, ele tem uma tendência a derreter e virar líquido. Essa transformação do sólido para o líquido se chama fusão, né? Que é basicamente quando o material está derretendo. Então a gente pode associar esse derretimento ao termo fusão. Tá? Se essa água líquida ela continua sendo aquecida, ela tem uma tendência a vaporizar. Né? Eu não falo aqui evaporar, nem ebulir, né? Nem ferver, porque esses dois termos, evaporação e ebulição, são 2 tipos da chamada vaporização. Então, vamos lá. Vaporização é o nome que a gente dá à transformação de um líquido em gás, seja ele água ou outro material qualquer. Tá? E essa vaporização ela pode acontecer tanto de uma forma lenta ou rápida, depende da intensidade do aquecimento. Isso diferencia a evaporação da ebulição. Olha só, toda vez que o material ele evapora, é um processo lento, mais demorado, vai acontecendo aos pouquinhos. Tá? Isso acontece quando a nossa roupa seca no varal, por exemplo, quando uma louça seca na pia, tá? Quando as poças de água que estão no chão depois de uma chuva elas secam. Tudo isso é um processo de evaporação. Agora, a ebulição é uma vaporização muito mais rápida, que provoca uma agitação das moléculas. Né? Todo material que começa a ebulir forma bolhas devido a essa agitação das moléculas. Esse material ele vai estar na sua temperatura máxima. O que isso quer dizer? Que naquele ponto onde está ocorrendo a ebulição, é a temperatura máxima que aquele material suporta estando líquido. Né? Acima desse valor de temperatura, ele não existe líquido. Tá? A gente vai entender isso daqui a pouquinho. Mas, para começar essa diferença entre evaporação e ebulição, evaporação é um processo lento e gradual, acontece aos poucos, e a ebulição ela já é muito mais rápida e as moléculas se agitam, começam a borbulhar, começam a ferver. Né? Ninguém vê a roupa fervendo no varal. Né? Então, a água nas roupas do varal ela não ebule, ela evapora. A água numa panela, que é onde você vai fazer seu miojo, por exemplo, ela está ebulindo. Tá legal? Então, para vaporização tem essas 2 formas. Só que, obviamente, o sentido oposto ele pode acontecer também. Quando um gás que está aquecido, né, já foi aquecido, está bem quente, ele começa a ser resfriado, ele tem uma tendência a voltar a ser líquido, pelo processo que a gente chama de condensação ou ainda liquefação. Tá? O que acontece? O gás estando quente, ao ser resfriado, ele perde calor suficiente a ponto de fazer suas moléculas, né, as suas partículas, se juntarem novamente, formando líquido. É o que acontece, por exemplo, quando você coloca uma bebida muito gelada num copo e põe em cima da mesa. Você vai ver que por fora ele começa a ficar molhado, começa a suar, a gente fala, né?
esse suor do copo não é porque ele está vazando, nem porque você jogou líquido demais dentro dele. Esse suor que tem por fora do copo nada mais é do que o vapor de água que estava ao redor dele, que está sendo resfriado por causa do líquido frio no copo. Né? Ou seja, o líquido frio que está no copo tornou o copo frio o suficiente para que o copo possa resfriar o vapor de água ao seu redor. Dessa forma, o vapor de água ele volta a ser líquido e se prende nas paredes externas do copo. Tá? Isso é o nosso exemplo mais clássico de condensação. E o líquido, obviamente, né, quando resfriado ainda mais, ele pode voltar a ser sólido no processo de solidificação ou ainda o congelamento. Né? Então, quando o líquido se solidifica, ele está tornando-se sólido. Né? Até a própria palavra já dá essa dica. Tudo bem? Então, essas 4 etapas, elas dependem do aquecimento ou resfriamento para acontecer. E uma é sequencial à outra. Só que a gente conhece também 2 mudanças de estado físico que elas são muito diretas, elas pulam o estado líquido, que são a sublimação, quando um sólido vira gás direto, ou ainda a ressublimação, quando um gás volta a ser sólido. Aqui a gente vai pensar no gelo seco, tá, galera? A gente sabe que o gelo comum é feito de água e o gelo seco não é feito de água. O gelo seco ele é gás carbônico congelado. Então, quando uma empresa capta esse gás carbônico, né, esse material gasoso, e torna ele sólido direto, ela está ressublimando esse gás, tornando ele sólido. E, obviamente, ela tem que manter esse gás, né, esse sólido agora, a uma temperatura extremamente baixa, para que ele não vire gás de novo. Só que, quando a gente pega o gelo seco e põe numa folha de ciências, por exemplo, num recipiente, num líquido colorido, e começa a sair aquela fumaça, aquele sólido está virando gás de novo instantaneamente, sem passar pelo estado líquido antes. Essa passagem do sólido para o gás direto é a chamada sublimação. Tá? Então, são essas 6 mudanças de estado físico que a gente tem que conhecer. 3 delas, fusão, vaporização e sublimação, acontecem pelo aquecimento dos materiais, e a condensação, a solidificação e a ressublimação acontecem pelo resfriamento. Tudo bem? Então, os estados físicos eles podem mudar, né, de um para o outro quando submetidos a temperaturas diferentes. Beleza? Só que essas temperaturas, né, elas vão, obviamente, causar essas mudanças. E tem 2 pontos importantes, 2 pontos muito específicos. O ponto de fusão, ou temperatura de fusão, que, na verdade, nada mais é do que a temperatura na qual o material ele vai sofrer fusão. E isso é específico por material. Né? Vocês vão ver aqui, por exemplo, que a gente tem aqui a água, o alumínio e o ouro. Cada um com o seu ponto de fusão específico. Tá? A gente tem que lembrar que ponto de fusão é uma propriedade específica da matéria. Isso quer dizer que cada material tem o seu ponto de fusão específico. São valores diferentes entre eles. Tá legal? Então, se eu falo aqui assim, por exemplo, que o alumínio tem fusão a 660 graus Celsius. Isso quer dizer que ele vai derreter essa temperatura. Que abaixo disso ele estaria sólido e acima disso ele estará líquido ou ainda gasoso, depende do ponto de ebulição dele. Tá? Então, ponto de fusão, temperatura na qual o material vai sofrer fusão. E a ebulição a mesma coisa, mesmo raciocínio. Tá? É aquela temperatura específica na qual o material ele vai sofrer ebulição. Isso quer dizer o quê? Que ele vai começar a virar gasoso num ponto de fervura. Né? Vai começar a ebulir, a formar bolhas. Tá? É o ponto no qual a temperatura é a máxima que ele suporta líquido. Tá legal? Então, isso quer dizer que se a água tem um ponto de ebulição, por exemplo, a 100 graus Celsius, a 101 graus Celsius ela não existe mais no estado líquido, tá? Porque já ultrapassou o ponto de ebulição. Tudo bem? A pressão é um outro fator que também vai interferir nos estados físicos. Por quê? Olha aqui essa imagem. Vocês estão percebendo o seguinte, que em São Paulo, onde tem maior altitude, tem uma camada de ar menor, uma coluna de ar menor do que lá no litoral em Santos, por exemplo. Né? O litoral, como está ao nível do mar, ele tem toda a atmosfera para cima dele. São Paulo,
é subindo a serra, então a gente está bem acima do nível do mar. Isso quer dizer que a camada de ar em cima da gente ela é menor do que a camada de ar sobre Santos, por exemplo. Tá? Isso pode parecer irrelevante, mas isso também afeta os pontos de ebulição das substâncias. Tá? Por quê? Quando a gente tem uma maior pressão atmosférica, né, no caso da maior coluna de ar, como tem no litoral, isso torna mais difícil para o material mudar de estado físico. Ou seja, já que ele é mais difícil mudar de estado físico, a gente tem que aquecer ele a maiores temperaturas para mudar de estado físico. Enquanto que em São Paulo, que nesse nosso exemplo está ali na imagem, né, tem a menor pressão atmosférica, isso quer dizer que ele exige menores temperaturas para mudar de estado físico. É mais fácil transformar um material sólido em líquido, por exemplo. Tá? Então, a quantidade de pressão atmosférica que tem sobre um material também influencia no seu ponto de fusão e ebulição. Por exemplo, a gente fala para a água que ela vale, no ponto de ebulição, 100 graus Celsius. Isso é verdade, só que 100 graus é ao nível do mar, é na maior pressão atmosférica que é possível. Em São Paulo, que tem uma pressão atmosférica menor, isso não vai chegar a 100 graus. Né? O ponto de ebulição da água ele é de mais ou menos 98 graus Celsius. Por que mais baixo? Porque já que a pressão atmosférica é menor, é mais fácil mudar de estado físico, então isso exige um menor aquecimento. Pode ser irrelevante, são só 2 graus de diferença, mas ainda assim existe essa diferença. Tá? Então a pressão ela também dificulta ou facilita essas mudanças de estado físico, dependendo do local onde você está inserido, se é mais alto ou mais baixo. Tudo bem? Sabendo desses pontos de fusão e ebulição, a gente consegue determinar o estado físico das substâncias. Né? Por exemplo, eu tenho ali a seguinte pergunta. Qual o estado físico da água a 120 graus Celsius e a menos 12? A gente viu nos slides anteriores já que o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius e o ponto de ebulição é 100 graus Celsius. Então a gente já conhece esses dois pontos, certo? Estão aí marcados na imagem. O que a gente tem que pensar agora é o seguinte, nessas temperaturas específicas que eu estou pedindo, que eu estou perguntando, onde que elas se encaixam? Né? Por exemplo, 120 graus Celsius. Numericamente falando, 120 ele está acima de 100. Né? Já ultrapassou os 100 graus Celsius. Isso significa o quê? Que se já ultrapassou os 100 graus Celsius, já ultrapassou o ponto de ebulição. E se já ultrapassou a ebulição, significa que o material ele já está gasoso. Né? Ele era líquido, teve ebulição a 100 graus Celsius, virou gasoso, e chegou a 120 graus, também gasoso. O menos 12 se encaixaria onde aí? Abaixo do zero. Né? Isso quer dizer o quê? Que menos 12 não chegou nem no ponto de fusão ainda. Está muito frio, a água está muito fria para chegar na fusão. Então, se a água está muito fria o suficiente que a fusão não aconteceu ainda, isso quer dizer que ela não derreteu. Se a água não derreteu ainda, ela permanece sólida. E, obviamente, se eu perguntasse, olha, qual é o estado físico da água a 30 graus Celsius? 30 graus está entre 0 e 100. Isso quer dizer que passou de 0, já sofreu fusão, a fusão já aconteceu, então a água já está líquida, só que 30 graus não é quente o suficiente para entrar em ebulição. Então ela não vai virar gasosa ainda. Então ela vai estar líquida se o valor da temperatura pedido for entre esses dois pontos. Tudo bem? Então, conhecendo o ponto de fusão e o de ebulição, a gente consegue determinar o estado físico daquele material naquela temperatura específica. Tá? Agora com vocês, hein? Vamos testar, ver se vocês estão manjando já essa parada. Aqui eu coloquei a substância em questão como álcool. Eu quero o estado físico dele a 95 graus e a menos 34. Vou dizer para vocês que o ponto de fusão do álcool é menos 114 e o de ebulição é 78. Então, qual vai ser o estado físico a 95 graus? 10 segundos para pensar.
Se você falou gasoso, acertou, porque olha só, 95 já ultrapassou 78, já passou da ebulição. Então o álcool já virou gás. E a menos 34, ele está entre a fusão e a ebulição. Então ele vai estar líquido nesse caso. Tudo bem? Galera, espero que vocês tenham entendido até aqui. Eu vou gravar a próxima aula sobre densidade, tá? Então até mais, um grande abraço para vocês.